Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. Estamos chegando ao nosso último episódio deste ano. Quantas coisas nós já lemos aqui, quantas oportunidades de crescimento o Senhor nos deu. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado por você ter estado conosco durante todo este ano. Foi incrível, não é? Nós temos muito que agradecer ao nosso Senhor. Nós vamos voltar ano que vem em fevereiro com mais episódios do Mulheres de Frente com Texto, mas até lá você pode revisitar alguns dos episódios que nós temos aqui no canal. É só você entrar no playlist da Mulheres de Frente com Texto e você vai ver quanta coisa boa a gente tem por aqui. Vai ser bastante especial. Também, ontem foi o último dia de Salmos. Nossa, como aprendemos sobre Deus em Salmos! Eu estou encantada com o livro de Salmos. Se você ainda não estudou conosco Salmos, fica aqui o convite. Você vai se encantar pelo que Deus tem feito. Também terminamos Gálatas. Nossa, quanto aprendizado! Como a palavra de Deus ela é perfeita e ela vai diretamente ao encontro do que nós precisamos. Não do que queremos ouvir, mas do que nós precisamos. Então, convido você, se você ainda não estudou Gálatas conosco, entra aqui nas playlists e você vai encontrar Salmos, Gálatas, e vai ter um tempo bem especial com o Senhor. Mas hoje eu gostaria de ler no nosso último encontro um livro muito especial, da Elizabeth George, Amando a Deus de todo o seu entendimento. Capítulo 4. Vivendo um dia de cada vez. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Quando irrompeu a Guerra do Golfo Pérsico, eu precisei aprender a me concentrar no dia de hoje, em coisas bem mais profundas do que ter comida na mesa, roupas limpas para minha família ou realizar palestras agendadas. Estávamos eu e minha família diante da possibilidade de ver meu marido partir para a guerra. E isso certamente nos assustou muito. Certa manhã, enquanto Jim se barbeava, o telefone tocou. Ele estava sendo convocado para servir durante algumas semanas no escritório da unidade de Los Angeles. Sua missão era selecionar os soldados que estavam partindo para a guerra. Essa missão lhe foi atribuída quando seus superiores ficaram sabendo que Jim era pastor. Eles decidiram que Jim seria o substituto perfeito para o oficial encarregado do serviço de atendimento às famílias que havia sido enviado ao Golfo Pérsico. Uma das tarefas que Jim realizava também era reuniões semanais com as famílias. As pessoas falavam de suas preocupações e medos e eu chorava com elas. Eu saía dali pensando, vai acontecer comigo também no próximo mês. E todos aqueles meses que se passaram e todas as semanas, eu chorava junto com aquelas famílias, esperando que eu seria a próxima. Minha espera angustiante terminou em 6 de março de 91, quando o presidente George Bush anunciou: a guerra terminou. Mais tarde, Jim ficou sabendo que se a guerra não tivesse terminado naquele dia, ele partiria na semana seguinte. Você pode imaginar como eu estava nesse período. Minhas emoções eram uma montanha-russa. Eu lutava diariamente com as minhas emoções, sem saber o que o futuro nos reservava. Medo, ansiedade, incerteza eram emoções com as quais eu tinha que lidar todos os dias. Meu marido podia ir para a guerra, meu marido podia ser morto, meu marido podia não voltar mais. E essas emoções estavam me consumindo. Para a maioria de nós, a grande preocupação concentra-se nos membros da família. Preocupamos-nos com os nossos maridos, filhos, fazemos o possível para conservar nosso casamento, os relacionamentos, meu sogro, minha sogra, meus pais. Talvez o seu marido não vai para a guerra, mas sim, temos preocupações diárias sobre o futuro, o que ele nos reserva. Vou perder o emprego? Vamos ficar doentes? A morte vai bater na minha porta? São tantas as coisas. E o que podemos fazer para lidar com as realidades que nos desgastam emocionalmente? Simples, da mesma forma que agimos diante dos pequenos problemas do cotidiano. As mesmas orientações dadas por nosso Salvador também aplicam-se aqui, nesses grandes problemas que eu estava enfrentando. Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Durante a Guerra do Golfo, eu não sabia onde buscar ajuda.
A ansiedade estava me consumindo e minha única base de apoio era esse mandamento de Cristo. Eu aprendi que era tudo o que eu necessitava, porque suas palavras me levavam a Ele. Jesus me ensinou a lidar com as emoções dia a dia e um dia de cada vez. Nós oramos muito. E eu acho que eu orei como nunca tinha feito antes. Também pedi ajuda a um grupo de amigas, porque eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. Durante todo esse tempo, somente Deus conhecia as provações que eu enfrentaria. A guerra iminente, a enfermidade de uma filha, a biópsia por qual passei por causa de uma suspeita de um câncer, nossa situação financeira que foi um caos. Na verdade, Deus parecia estar usando a guerra para me forçar a assumir uma posição de total dependência dele. Os momentos de paz só chegaram quando segui o sábio conselho de Mateus 6,34. Lutei para manter meus pensamentos e emoções focalizados em um único dia, e a graça do Senhor me ajudou a completar aquele dia. Também me lembrei de uma excelente orientação e sabedoria nos escritos da missionária Elisabeth Elliot, que também passou por momentos de medo e aflição quando seu marido foi morto naquela selva. Elizabeth conhecia muito bem o significado da aflição. Um dos seus escritos me chamou muita atenção. Quando estavam trabalhando nas selvas do Equador, ela e as esposas de outros missionários receberam a notícia de que 2 corpos haviam sido encontrados no local para onde os seus maridos tinham ido. O que ela pensou? Como ela se sentiu? Em primeiro lugar, ela concentrou sua mente em Deus e na verdade contida em sua palavra. Pela primeira vez eu senti que havia alguma coisa errada, disse ela. Lembrei-me imediatamente de um versículo que ficou gravado em minha memória quando visitei o Equador pela primeira vez. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Fortalecida com essa promessa da presença de Deus, ela orou e prosseguiu seus afazeres. Subi a escada para continuar a alfabetizar as meninas índias, orando silenciosamente. Senhor, não permita que eu seja submersa pelas águas. Seu marido foi um dos homens assassinados, e a maneira com que a sua esposa enfrentou esse sofrimento me ajudou a enfrentar o meu. Eu queria desistir, eu estava zangada, eu queria sentar num canto e só chorar, pensar só em mim e esquecer todas as outras necessidades. Mas eu sabia que não era assim que Deus desejava que os seus filhos enfrentassem um problema. Eu precisava prosseguir com os meus deveres e responsabilidades. Precisava continuar a viver. E quando fiz isso, comprovei a verdade de uma outra coisa que Elizabeth escreveu. Em ocasiões como essa, sinto-me extremamente calma e fortalecida quando faço alguns trabalhos simples, como, por exemplo, arrumar a cama ou lavar o piso da cozinha. Às vezes é necessário reunir todas as forças de que dispomos para sair do lugar e trabalhar. E aí descobrimos que Deus nos dá força para fazer todas essas coisas, por mais simples possível. A vida deve prosseguir e nós devemos trabalhar. Nossa família necessita de cuidados, nosso lar precisa ser mantido em ordem e tarefas como essa nos impedem de ficar imobilizadas pela depressão e pelo medo. E conforme Elizabeth dizia, existe uma terapia maravilhosa em sair do lugar e fazer a próxima coisa. Mas você também deve estar pensando, como ela conseguia forças para trabalhar durante uma tragédia? Simples, Jesus Cristo lhe mostrou o caminho. O nosso Salvador a ajudou, dando forças em meio ao caos. Durante 9 meses de espera, enquanto orava pela guerra, pela saúde da minha filha, por uma possível resultado de um câncer, por nossa saúde financeira que estava em caos, eu tentei seguir o exemplo de Jesus e os princípios de Mateus. Basta cada dia o seu mal. E à medida que vivia um dia de cada vez, eu via a provisão de Deus para mim todos os dias. O fato de eu estar escrevendo sobre essa experiência 3 anos depois é a prova da provisão de Deus para mim e para minha família. Quando eu volto os meus olhos para aqueles tempos tão difíceis, eu me lembro muito bem de tudo que aprendi a respeito de Deus.
Ele me capacitou para lidar com as circunstâncias do estresse? Sua graça foi suficiente? Houve um crescimento espiritual na minha vida? Eu sou uma cristã mais madura hoje? Conheço mais o meu Deus hoje? Aprendi a esperar, a sofrer e a confiar no Senhor? Compreendo melhor os sofrimentos do outro? Posso ser uma serva mais eficiente? Sim, 1000 vezes sim para todas essas perguntas. Minha fé foi testada diariamente durante todos aqueles meses. E a única maneira de ser aprovada naqueles testes foi a graça de Deus que me alcançou e me ajudou a viver um dia de cada vez. Que fantástico lembrar dessa verdade da palavra do Senhor. É muito bom saber que a graça que nos alcançou, que nos trouxe para perto do Senhor, mostrando como estávamos mortas em nossos delitos e pecados, e através do sangue de Cristo Jesus, nós fomos salvas. É a mesma graça que vai continuar nos sustentando a viver um dia de cada vez, confiando que a porção da graça, bondade e misericórdia que precisamos para o dia de hoje, o Senhor nos dará. E assim vamos vivendo a nossa vida aqui, sustentadas pela potente mão do Senhor, até que Ele venha nos buscar. Que segurança temos em Cristo! Não é fácil, né, amigas, viver um dia de cada vez. É muito desafiador, mas é por isso que nós temos o nosso campeão, Jesus Cristo, que nos ajuda a olharmos somente para Ele durante esse dia. E no final do dia, quando colocarmos a cabeça no nosso travesseiro, a gente vai dizer, só por hoje. Obrigada, Jesus, porque hoje o Senhor me sustentou. E o dia de amanhã, a gente começa tudo de novo, diante dos pés do Senhor, pedindo que Ele nos sustente, para olharmos somente para Ele. Vamos ficando por aqui, amigas. Um abraço bem apertado, cheio de carinho. E nos vemos ano que vem. Se você é nova aqui, não esqueça de deixar o seu like, de curtir o nosso canal e também compartilhe com outra amiga. Tenho certeza que ela vai gostar. E se quiser deixar o seu comentário, vai ser muito especial. Até ano que vem!